Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério aqui no primeiro bloco. Eu peço que você, papai, você, mamãe, você, titio, titia, vovô, vovó, prestem bastante atenção. Inclusive, é um caso que está dando repercussão nacional, que está acontecendo na cidade de São João del Rei. É um cenário preocupante, com infecções que ainda estão sendo investigadas, que seriam de Streptococcus. 3 crianças, né? Uma delas, inclusive, foi descartada lá, a morte por essa doença, por essa bactéria hoje. O secretário de Estado de Saúde, o Fábio Bachelay, ele, inclusive, daqui a pouco a gente vai exibir um vídeo, ele falando, né, que lá na cidade há uma preocupação de um possível surto. Ele traz a informação de que ainda não há dados suficientes para falar que está acontecendo surto e nem que essa bactéria, de fato, ela está ali, né, acometendo essas crianças. Tem muitos casos que estão aí sendo investigados na cidade, mas para a gente entender melhor o que é o Streptococcus e o que a gente pode fazer para tentar evitar essa bactéria, nós recebemos aqui o Dr. Luiz, infectologista aqui na região sul de Minas Gerais, que inclusive é de São João del Rei, né, doutor? Eu que pareça sim, coincidentemente sim. Coincidentemente é da cidade, tá a par mais ou menos do que está acontecendo lá e vai ajudar a gente a entender, né? Você como pai, você como mãe, fiquem bastante atentos sobre as falas que o Dr. Luiz vai trazer. Doutor, boa tarde, viu? Boa tarde a todos. Essa questão toda de São João, a gente está muito expectante. É evidente que a gente acompanha, não só pela especialidade, mas pelo interesse em saúde pública. Nós temos aí um momento importante em que essas investigações, esses estudos estão sendo feitos. A gente não tem nada ainda do CIEBS, que é o órgão competente da Secretaria de Estado da Saúde, nem do Ministério da Saúde, ainda conclusivo para poder dar um diagnóstico definitivo para tudo isso. O fato é que passou-se a dizer muito em Streptococcus pyogenes. Logo em seguida, na semana passada, a gente tem a cidade de Lavras, que é aqui no sul de Minas também, que é próximo até de Del Rey, né? Isso, que noticiou um caso confirmado de escarlatina. A bactéria, tanto a escarlatina, né, são doenças antigas, que a gente sempre conviveu com elas, sempre manejou, e que nesse momento até causa aí espanto, desfechos desfavoráveis de doenças que a gente tem uma condição muito boa de manejo, de tratamento e de resposta boa a antibiótico. Então essa que é a incógnita que se tem nesse momento. O que é exatamente o Streptococcus e por que eles estão achando que essa bactéria que está lá, né, que teria, né, levado a vida aí dessas crianças? Eu vou te explicar a bactéria, por exemplo. O Streptococcus, ele é um coco gram-positivo. Ele produz uma enzima que chama streptolisina. Essa streptolisina, ela lisa, ela quebra, ela fere a membrana da hemácia, do glóbulo vermelho, do glóbulo branco, dos linfócitos e das plaquetas. Então, a partir do momento que ela destrói essas membranas para poder usar do conteúdo dessas hemácias para poder se reproduzir, automaticamente ela causa consequências como se fosse um dominó. Então, é uma doença que inicialmente ela é simples, mas dependendo da carga de bactéria, da multiplicação dessas bactérias dentro desse organismo, vai produzir lesões mais graves, mais acentuadas. Por isso mesmo que o Streptococcus pyogenes, ele está muito associado a quadro de endocardite, de febre reumática, que é uma infecção no coração, doenças de pele, impetigo, erisipela, meningite, pneumonias. Então, é uma bactéria que ela pode estar em determinados órgãos e sistemas e ali causar um problema maior. Ela diminui a imunidade da criança? Com certeza, porque ela acaba, de certa forma, destruindo a membrana celular dos linfócitos, que é uma célula de defesa também, além dos glóbulos vermelhos, porque ela usa da hemoglobina para poder crescer. Então, ela tem que destruir os glóbulos vermelhos do sangue para ela poder ter material, como se fosse um meio de cultura, para que ela possa crescer e se multiplicar.
Entendi. E essa bactéria, como é que ela é transmitida? Porque a gente, vamos pegar o exemplo da Covid. O Covid, o senhor já veio incontáveis vezes aqui na Rede Mais ajudar a gente a entender a questão da doença, que é a questão do respingo, o contato, a mão na boca, todas essas coisas. E essa bactéria, como é que ela funciona? Olha só, a gente acredita que na média de 10% de todas as crianças e adolescentes tem uma bactéria colonizando na garganta. 10%? Ou seja, a bactéria está ali, quietinha, a própria flora bacteriana normal da região da cavidade oral suprime, não deixa ela virar doença. Mas essa pessoa que é portadora, ela pode transmitir para alguém que é mais suscetível a complicações da bactéria. Então, através do vapor da fala, as gotículas de tosse, de espirro, a questão da mão, a mão acaba sendo muito usada por todo mundo e tem contato com secreção de cavidade oral, nasal e contamina ambiente, contamina objetos. Ao mesmo tempo, a não etiqueta de tossir. O correto de tossir não é a pessoa aparar com a mão, a pessoa tem que aparar com o braço para que não contamine a sua mão, porque é ela que vai cumprimentar alguém, é ela que vai tocar nos objetos e deixar aquilo contaminado. Então, automaticamente, se a gente tem uma higiene das mãos, se a gente tem uma etiqueta de tossir, uma educação na maneira de tossir, se a gente tem a higiene boa do ambiente e dos objetos, a gente já reduz muito a transmissão. Ao mesmo tempo, você vê que são doenças que ela tem uma característica sazonal, que são períodos do ano em que acontece mais. E na primavera é um período que acontece mais. Já é uma característica dessas doenças, principalmente a escarlatina, por quê? É uma época de temperatura ainda um pouco baixa, em determinados momentos, você tem amplitude térmica grande. O grupo da faixa etária de 5 até 15 anos fica muito dentro de ambiente fechado, salas de aula, brinquedoteca, creches, parquinhos internos, condomínio de prédio, e a criançada, ela compartilha muito objeto. E além disso, é uma faixa etária que não é de higienizar a mão frequentemente. Criança, né? Tá o tempo todo mexendo com elas um monte de coisa. Uma tosse na cara da outra, troca merenda, troca copo, talher, brinquedo, objeto, caneta. Então, é por isso que nessa faixa etária a gente tem uma prevalência maior da doença. A incidência é muito grande nessa faixa etária por causa desse tipo de comportamento de maior risco. Entendi. Então, o senhor acha, eu acredito que o senhor tenha achado correta a medida ali da prefeitura de ter, né, não é que proibiu as aulas, né, interditou lá a escola, fez uma limpeza lá. Cadu, em que se pese e que pense que é uma medida muito precipitada, mas no momento em que você tem situações assim, epidemiologicamente ainda não compreendidas, que você tem um grupo com um risco majorado de pegar ou de desenvolver doença respiratória, faringoamigdalite, sinusite, eu acho que é um despecar processo. Eu acredito que nesse momento para-se tudo e vamos aguardar para ver, né? Porque os resultados eles vão sair, as informações elas nos serão repassadas. Então, tudo que está se investigando, em termos de presença ou não, de bactéria ou não, é importante que nesse momento, até para dar uma resposta, não é uma resposta social, é uma resposta epidemiológica de medidas de contenção, né, de vigilância em saúde para conseguir vigiar e minimizar o risco de que isso se propague. Concordo com o senhor, número general. É melhor pecar por excesso, né? No excesso. O excesso da higiene, o excesso do afastamento, o excesso do zelo. Se não for, né? Depois repõe essas aulas aí, não vai fazer. É natural. Antes perder alguns dias de aula no sentido de aguardar essa investigação do que perder vidas. Agora, no que esse caso de Del Rey se difere do de Lavras, que foi confirmado? Aí, como o senhor mesmo trouxe, a escarlatina ela foi confirmada pela prefeitura. É também uma doença grave? É uma bactéria complicada? É a mesma bactéria. É a mesma? É o Streptococcus pyogenes, que é a principal doença que ele causa nessa faixa etária, por isso que se pensa na escarlatina.
que apesar de tudo, a escarlatina não o inusitado são desfechos ruins para uma doença que não é tão grave, tão letal. Então, mesmo que a gente saiba que a escarlatina pode ter algumas situações em que ela fuja de controle e fique grave, mas não em número tão significativo, num espaço curto de tempo e numa comunidade não tão grande. Entendi. Como o senhor bem pontuou, tem vários sintomas que podem aparecer derivados do Streptococcus, né? Isso. O das crianças lá de Del Rey foram sintomas mais voltados para amígdalas, não foi? O que se pensa na escarlatina é porque o relato que a gente vê é de febre, dor intensa de garganta, vômitos, queda do estado geral, feridinhas pelo corpo. Então, a gente não tem outra hipótese. Entendi. A hipótese ela passa a cair sobre o Streptococcus pyogenes, que é o que mais frequentemente produz essa síndrome, né? Esse conjunto de sinais e de sintomas que a gente convencionou em chamar de escarlatina. Entendi. Então as famílias têm que ficar atentas a esses sintomas. Eu acho que a gente tem que ter a serenidade de tranquilizar a população geral, no sentido de que a gente não tem surto. Sim. A gente não tem isso acontecendo de uma maneira disseminada. A gente não tem isso como um momento de uma preocupação. Eu acho que é uma preocupação para nós da saúde pública. É uma preocupação para quem lida com vigilância epidemiológica, é uma preocupação para a vigilância em saúde lá daquele município e do entorno daquele município, que conhece a realidade e que tem os dados todos na mão. Nós não temos essas informações. Então, o que a população geral precisa é desse tipo de informação, de uma clareza muito grande, para entender como que previne a existência dessa doença, por mais que para nós da saúde seja uma doença muito antiga e que a gente convive com ela há décadas, né? E trata dela há décadas, a população passou a conhecer a doença e a bactéria nesse momento, imaginando que era uma entidade nova, uma doença nova ou uma bactéria nova. Não é. Já está rodando aí há muito tempo. A gente tem ela sempre na população geral e sempre desencadeando essas infecções. Doutor Luiz, como o senhor falou da questão de que não há nenhum indício ainda, né? Há uma suspeita de que, inclusive, está sendo investigada a suspeita dessa bactéria lá, mas não há nenhuma indicação de surto. Eu queria colocar o vídeo aí do secretário de Estado de Saúde, o Fábio Bachelet, que ele fala mais sobre essa questão para não gerar pânico à população. Bachelet, para não gerar pânico à população, porque esse caso ele está sendo investigado atentamente por, inclusive, órgãos federais, né? O Ministério da Saúde está O Ministério da Saúde também está atento, não só a Secretaria de Estado de Saúde, mas também o Ministério da Saúde está atento a esses casos que estão sendo investigados lá. Vamos ouvir. A gente já descartou, na última criança não houve crescimento do óbito, não houve crescimento dessa bactéria, ou seja, é uma associação errada que está gerando ações que não fazem o menor sentido. Fechamento de escolas, desinfecções de escola, isso não gera nenhum efeito prático porque essa bactéria está na boca. Então é importante a gente acalmar a população e dizer que não tem nada de anormal acontecendo aí. Então é isso. O Fábio está falando aí a opinião dele com relação a essa questão das medidas protetivas. Eu já acho que, como o senhor estava falando... Ele está dizendo hoje, a partir do momento que já tem um resultado na mão. Um resultado negativo, né? Há uma semana atrás, que não se tinha isso, talvez tivesse sido uma medida sensata. Assim. Eu também acho. Eu acho que, né, como a gente falou, acho que naquele momento ali, quando não se sabia de nada, né, que nem a gente fez na Covid, não sabia o que estava acontecendo, de repente começou a morrer gente. Vamos afastar, vamos tomar as medidas protetivas até que se resolva com a vacina. Essa bactéria ela não tem nenhuma medida... Infelizmente não tem vacina para essa bactéria. Não tem vacina. Não. E aí o tratamento é só com antibiótico? Antibiótico, a primeira escolha é a penicilina. A gente tem alternativas para quem efetivamente é alérgico à penicilina, com resposta boa também, mas infelizmente a gente não tem uma vacina específica para essa doença. Então, o melhor a tudo se fazer é tomar as medidas de proteção, de prevenção. Gostaria que o senhor, antes da gente encerrar a entrevista, passasse as orientações para o nosso público, os telespectadores aí, que é bom sempre salientar que
a pandemia ela acabou, mas a Covid ela ainda está aí e outras doenças que, como mesmo o Dr. Luiz disse, elas sempre existiram. Só que a gente não prestava muita atenção nela, né? A grande verdade é que a gente tem uma comunidade que atualmente essa geração está muito desprotegida de uma série de anticorpos. A gente foi, ao longo dos últimos anos, caindo muito cobertura vacinal. Então, essas crianças, principalmente crianças e adolescentes, estão muito desprotegidos. Então, o sistema imunológico ele não tá tão disponível para algo novo. Nesse momento, a gente continua tendo uma série de vírus respiratórios, de bactérias. Então, são questões simples, né, de higiene de mãos, etiqueta de tossir, higiene dos objetos e do ambiente. E principalmente, que a gente está falando de crianças e adolescentes em idade escolar. Ao perceber que uma criança está com febre ou com algum tipo de sinal e sintoma de uma doença, mesmo que ainda não saiba ainda se é um resfriado, se é uma gripe, se é Covid, se é o que for, é não deixar ir para a escola. Porque a partir do momento que essa criança doente vai para a escola, ela vai estar expondo um grupo grande de crianças que está no entorno dela, dentro de uma sala de aula ou dentro daquele ambiente escolar, a também pegar aquela infecção, independente de qual seja. Então, todo cuidado é pouco. É importante. Doutor Luiz, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe aí seu trabalho, viu? Muito obrigado.